Oi, gente, tudo bom? Tô de volta para gravar para vocês mais vídeos. Dei uma paradinha esses tempos aí. E hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre um tema que está sendo um pouco a minha vivência nesses últimos tempos aí, que é a descoberta da corrida como uma forma de atividade física para mim. E através dessa corrida, desse meu interesse, eu passei a estudar um pouquinho mais sobre o tema, né? Mesmo porque também me chegam corredores com alguns problemas relacionados a essa prática de atividade física. E de fato, essa atividade física ela veio até aumentar nessa pandemia, né? Por conta de ser uma atividade bem popular, acessível, porque nós temos hoje não precisa de muitas coisas para que você saia correndo, né? E aí, claro, é que a gente pode estar discutindo isso, né? Basta você ter um ambiente que você corra, coloque um tênis e você sai correndo, e muitas vezes você pode ser vítima de alguma dessas lesões que são próprias dessa atividade física. Confessando para vocês que eu comecei uma assessoria, comecei uma fase bem leve, bem adaptativa, mas mesmo detendo esse conhecimento, eu desconsiderei, achei que eu daria para dar conta dessa fase inicial sem me preparar nessa parte muscular e acabei tendo que dar uma paradinha agora por conta de dores nas articulações dos joelhos, dores musculares e tive que entrar na academia. E a partir disso vou estar retomando, né, com um pouco mais de condição, de capacidade para essa nova demanda que meu corpo está recebendo. Bom, então, pegando carona nesse meu interesse, eu vou fazer alguns vídeos aqui falando um pouquinho sobre a corrida, né, principalmente tocando em pontos importantíssimos para que a gente, enquanto reabilitadores, tenhamos um olhar mais assertivo quando formos tratar as lesões desses corredores ou, né, melhor ainda, se a gente tiver a capacidade de avaliá-los e já se antever, né, nessas lesões, que é o entendimento do que ele pode melhorar no seu gestual, tá? Bom, então, quando a gente fala de corrida, a gente tem que estar levando em consideração, né, as etapas dessa corrida, né, desse gestual. Então, nós temos o contato inicial do nosso pé no chão, né, depois nós temos a meia pisada e depois nós temos a saída do pé, que é o voo, né, que a gente chama, que é onde a gente não está com nenhum dos nossos dois pés no chão até o toque inicial do outro pé no chão. Então, isso aí a gente pode utilizar, né, a física, a mecânica para o entendimento disso, que é o que eu vou falar, que o que importa nessa primeira etapa da corrida para a gente, né, para o entendimento do gestual e das possíveis lesões que podem estar envolvidas nesse processo. Primeiro é o impacto que vai ocorrer nessa fase, a forma que você vai aterrissar nessa fase e a distância do nosso pé ao centro de gravidade, tá? Bom, mas falando basicamente da primeira coisa importantíssima no entendimento da corrida, que é o impacto, através de estudos assim de alta qualidade, que são realmente estudos que podem servirem de ferramenta, nortearem as nossas tomadas de decisões, que são os nossos ensaios clínicos randomizados. O impacto, né, como fator causal de lesões na corrida, ele supera todas as outras causas. Claro que o impacto associado a uma restrição de mobilidade, um impacto associado a uma fraqueza muscular, tá? Mas está tudo imbricado. Se você tem uma pobre mobilidade de tornozelo, por exemplo, ou você tem fraqueza ou pobreza de ativação de músculos importantíssimos para amortecer, né, o impacto, realmente vai cair no mesmo processo, né? Então, o impacto, ele de fato, ele está ali nas causas das lesões na corrida. Bom, então para a gente entender um pouco da corrida e versus impacto, a gente tem que ir buscar um pouquinho na física, no entendimento da mecânica, né, que é essa parte da física que nos ajuda a entender o movimento.
E o impacto, ele é explicado pela terceira lei de Newton, que nós estamos sujeitos e não podemos evitar isso. Então, a terceira lei de Newton nos diz que para cada ação nós temos a mesma reação com intensidade, direção, só que sentido oposto. Então, quando a gente bate o pé no chão, a gente vai ter do chão uma resposta igual, né? A reação vai ocorrer. E essa reação, ela não ocorre apenas vertical, no plano vertical. Você também tem uma reação horizontal, que é de freagem. Então, quando a gente pisa, a gente acaba recebendo, emitindo um pouco da força anterior e você recebe também uma freagem por essa ação e reação de Newton, essa lei da terceira lei de Newton. Bom, então se a gente colocar o corredor para avaliar isso, a gente vai colocar ele num equipamento que a gente chama de plataforma de força. E quando a gente põe na plataforma de força, você vai encontrar um gráfico que vai lhe colocar esses chamados picos de impacto. Então, nós temos 2 picos de impacto que ocorrem no corredor, nesse contato inicial. Nós temos o primeiro pico, que é de fato o pico de impacto, que é um pico muito mais brusco, ok? E depois a gente tem um segundo pico, que é o chamado pico ativo, que é mais no meio da pisada. Então, eu fiz um desenho para que a gente entendesse aqui melhor. Então, na plataforma de força, você entende que quando você dá o choque do pé no chão, você tem aqui o primeiro pico. E esse pico, olha como ele é muito mais brusco, muito mais fechado, né? E esse é o chamado pico de impacto, e é o segundo pico, o pico ativo, que é mais na meia pisada. No pico de impacto, nós estamos recebendo 2 vezes o peso corporal de reação. Então, quando você bate o pé no chão, você está recebendo 2 vezes o que você pesa. Se você pesa 60 quilos, você está recebendo aqui 120 quilos. E depois você continua nesse impacto, né? Ainda recebendo esse impacto no meio da pisada, você está recebendo 3 vezes o peso corporal. Então, 180 quilos se você pesa 60 quilos. Porém, mesmo que esse primeiro pico, você tem uma reação de 2 vezes apenas o seu peso corporal, só que ele é muito mais brusco. E isso aqui, ele causa muito mais lesão, né? A resposta para uma força muito abrupta, ela para o corpo, ela é mais lesiva, digamos assim, do que esse segundo, ok? Então, a gente pode fazer aqui assim, um exemplo. Então, se eu bato, ou se eu bato, é diferente. Então, essa é mais ou menos a diferença desse último, que seria o pico de impacto, e o primeiro, o pico ativo, tá? Bom, entendendo isso, a gente sabe que existem outras questões no nosso corpo importantíssimo também, pela lei da física, que é a capacidade nossa de energia elástica, que isso com certeza está sob responsabilidade das nossas articulações, nossos músculos, nossos tendões, e que é importante que eles sejam muito flexíveis, nem muito rígidos, né? Mas esse é um tema que eu posso depois estar abordando, porque hoje eu gostaria que a gente fechasse um pouco do entendimento dessas lesões, né, que ocorrem na corrida. Uma das lesões mais frequentes, as lesões mais frequentes na corrida, elas estão localizadas realmente no membro inferior, tá? Muito comum, mais de joelho para baixo. Então, a gente tem, primeiro, as canelites, as fascites plantares, as tendinopatias de Aquiles e as síndromes patelofemorais. Não são só essas as lesões, mas elas são as mais frequentes no corredor. E o entendimento desse impacto e como reduzir esse impacto, né, buscando, claro, como é que está o corpo na mobilidade, na parte muscular, para que isso ocorra de forma ideal, é importante. Eu vou depois falar um pouquinho sobre como a gente absorve melhor esse impacto. Não é tênis, gente. Tênis, eles não mudam muita coisa, tá? Eles trazem alguns amortecedores que podem, sim, de alguma forma reduzir um pouco, mas eles de fato não mudam o impacto. O impacto é uma mudança de atitude na corrida,
né? E muitas vezes isso pode ser trabalhado até com o próprio ouvido desse paciente, da sua passada, reduzir o barulho que ele faz na hora que aterrissa. E uma outra forma também de reduzir o impacto é um pouco aumentando essa cadência, né? Para que esse passo ele fique mais próximo, o pé desse corredor fique mais próximo do centro de gravidade. Quando você aumenta muito essa distância, você aumenta o impacto. Então, essas pequenas dicas que eu estou dando aqui para vocês, elas podem sim fazer diferença, né? Eu utilizei isso quando eu comecei a fazer mesmo o meu educativo. Eu comecei a prestar atenção, fazer menos barulho na hora de fazer a aterrissagem, né? Ouvir menos batida. Isso é um educativo que a gente faz com os pacientes também. E aumentar um pouco a cadência ajuda, e diminuir um pouco o passo. Então são algumas dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova temática e compartilhem, comentem aqui o que é que vocês acharam. Até o próximo.